Bem, bom dia mais uma vez para todos e todas. É com muita alegria, né, que a gente tem aí esse retorno para essa finalização desse terceiro ciclo, pedindo a Deus que possa sempre nos direcionar mesmo, nos livrar de todos os males, nos conceder aí um bom processo de aprendizagem. Bem, hoje nós vamos começar a ver um assunto realmente novo, e esse assunto ele é muito pertinente, em especial para a série de vocês, que é o adjunto adnominal. Então, nós vamos falar sobre eles. Acredito que vocês, né, já tenham visto aí no roteiro que eu disse que a atividade irei colocar no grupo. Essa atividade vai estar bem simples, vai estar aqui mesmo, dentro dos slides que eu vou estar propondo para vocês. E aí, quando chegar a hora do exercício, eu vou dizer, gente, o exercício é esse. Quando a aula finalizar, eu irei disponibilizar esses slides para vocês, aí vocês vão ver a atividade que está bem simples. Mas antes de tudo, vamos aqui agradecer a Deus e pedir que Ele esteja em nosso meio, né, nos livrando de todos os males. Então, com todo respeito, com todo esmero, com todo amor mesmo que a gente tem ao nosso Criador, vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse retorno, que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar, nos livrar de todos os males. Está sempre nos abençoando, né? Abençoando a nossa família, abençoando os nossos estudos, os nossos estudantes de uma forma especial, para que tudo venha transcorrer na tua santa paz. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, fortalecidos aí pelos poderes de Deus, né, Eric? Meu amigo Vitor, é muito bom a gente ver esses rostinhos aqui, eu fico feliz, viu? Kate, Felipe estão com a câmera aí desligada, minha amiga Agatha está com a câmera ligada, Laís, Luan, Vitória, Yasmin com a câmera desligada, meu amigo João Marcelo, Patrícia, eu não sei por que esse povo está com a câmera desligada, mas vamos lá, viu? Estou de olho, não pense que eu não estou não, porque eu estou. Acabei de acordar, professora. Mas você é lindo de toda forma, João, não tem isso não. Ah, pode ter acordado agora com o rostinho mais inchado, não tem problema, o da Pro também tá, mas eu não acordei agora, porque a Pro é gorda, então sabe, né? Que o rostinho fica mais inchado. Mas vamos lá. Olha, foi bom, gente, também aproveitando aí essa questão do drive-thru, né? Igual meu amigo João, que nunca mais tinha visto, vê-lo pessoalmente, minha amiga Vitória, meu amigo Felipe, meu amigo Vitor. É muito bom, né? Assim, algumas pessoas que estão aqui, Patrícia, Kate nem deu ousadia a gente, né, Gi? Eu não sei não, viu, Kate? Maria Eduarda também. Mas assim, Yasmin, que foi, eu fiquei muito feliz, porque apesar de a gente não poder dar aquele abraço apertado, né, devido a esse período, a gente vê o rostinho, já é assim, uma satisfação. Ver o jeitinho de João Marcelo todo sério, que quem vê diz que ele é assim, né? Fazia igual a história, vendendo lá, gato por lebre, mas tudo bem. Olha, vamos aqui começar a nossa aula com o nosso assunto de adjunta adnominal. Eu quero que vocês prestem atenção mesmo, gente, para que a gente possa conseguir compreender bem esse assunto. Os adjuntos adnominais, vocês vão estudar agora no 7º ano, mas vocês vão perceber que em outras séries também vocês vão estudar esse assunto. E aí vocês vão dizer, é um assunto que eu já estudei. Para aquelas pessoas que ficam assim, sempre com sua antenazinha interligada, vai conseguir perceber que muitos assuntos que a gente estuda agora já estudou em séries anteriores. O 7º ano é uma das séries onde a gente começa a ver assuntos mais, digamos que assim, diferenciados. Por que pró-diferenciados? Porque tem assuntos que você nunca estudou em outra série, por exemplo, como adjunto adnominal, que nós vamos ver. Mas eu sei que tem aquelas pessoas que sempre ficam assim, buscando pró, adjunto adnominal, eu já estou aqui pensando, o adjunto adnominal seria o quê? Quando você pensa nessa palavra, o que é que vem à mente de vocês? Quando fala adjunta adnominal, eu nem vou citar nomes porque estou generosa. Vou deixar que abram o microfone e digam. Quando a gente fala adjunta adnominal, o que é que vocês conseguem pensar aí? Adjetivos? Adjetivos. Ok, está no caminho. Foi Maria Eduarda que falou, foi da paz, não foi? Falou? Está no caminho da paz, é isso. Uma das partes. O que mais, quando se fala de junta adnominal? Gostei, a da paz foi, assim, uma das partes bem certinha. Mas quando a gente fala essa palavrinha adjunto adnominal, o que é que vocês conseguem compreender por essas palavras? Adjunto adnominal. Eu sei que Marcelo está aí, Patrícia, Felipe, tudo dizendo, eu quero falar, então não fica com vergonha não, fala, aproveita que é o momento de. Meu amigo João Vitor, hein, João?
Quando a gente fala adjunta adnominal, Luan, o que é que a gente consegue lembrar? Iane, adjunta adnominal, o que é que vem à mente de vocês? Minha amiga Ágata. Rapaz, o pessoal chegou assim, tudo caladinho do recesso. Eu escutando esse adjunto adnominal, eu me lembro de algo semelhante a adjetivo e que vai trabalhar na parte nominal de uma palavra. Isso. E quando a gente fala nominal, minha amiga Iane, o que é que você consegue pensar aí? Nominal é o que para você? Nominal nome, é algo que dá nome. Pronto, que dá nome. E quem é a nossa classe na língua portuguesa, que é considerada a classe dos nomes? Ai, professora, agora já tá querendo demais a minha. Gente, jamais. Você sabe que eu sou assim, né? Me dê ousadia, pronto, eu vou longe. Olha, depois, minha amiga Iane já disse que eu tô puxando dela demais, né? Então, assim, eu vou dar esse critério a Iane hoje, viu, Iane? Não se aproveita, não. Mas minha amiga Kate, que não deixa passar nada assim, né, Kate? Nada passa por ela despercebido. Eu sei que ela já pensou aí, enquanto a Iane estava falando, Iane, tu achou que a Pro te apertou aí, mas a classe dos nomes na língua portuguesa é... Quem é? Vamos? Eu não, Pro, eu tava... Abriu o microfone e agora perdeu, minha irmã. Vamos lá. Quando a gente fala queixa, nome, quem é a nossa classe da língua portuguesa, gente, que a gente classifica como nome? Mentira isso, viu? Ai, ai. Classe nominal. Sim, mas a gente tem dentro da morfologia 10 classes. Por exemplo, a gente tem artigo, a gente tem adjetivo, como Iane, como Maria disseram aí. Nós temos ainda pronomes, né? Nós temos conjunções, preposições, temos N classes. Mas qual é a classe em Ágata que a gente classifica aí como a classe dos nomes, gente? Não esqueça mais disso não, pelo amor de Deus. Quem é a classe que nomeia, que dá nome aos seres na nossa língua portuguesa? Substantivo? Amém. Maria Eduarda, amém, Maria. Você está vendo aí, Anne, que eu não apertei ninguém? Pois, olha, a classe que dá nome, gente, é o adjetivo. Não esqueçam, o adjetivo que é o substantivo. Não esqueçam disso, em nome do Pai. Substantivo é a classe que dá nome aos seres, que nomeiam os seres em gerais. Mas junto com o substantivo, a gente vai ter, como minha amiga aí, Maria e minha amiga Iane disseram, nós temos os adjetivos, nós temos os pronomes, nós vamos ter ainda os artigos. Nós temos, na verdade, 4 classes gramaticais que estão aí fazendo esse papel de adjunta adnominal. Eu sei que a Agatha pensou, não respondeu aqui, mas eu sei que ela pensou assim, ó, adjunta adnominal, oxente, a palavra que está junto do nome, bem, muito bom, Agatha, seu pensamento, eu já internalizei aqui. Temos esse jogo aqui, ó, ela fala de lá, eu escuto daqui, assim. Então, o adjunto adnominal é justamente a classe que está junto do nome. Então, quem é que vai estar junto do substantivo para que a gente faça essa classificação? Então, não esquece, o primeiro passo, como minha amiga da paz disse aí, a classe que nomeia é quem? O substantivo. É a nossa classe que vai dar nome aos seres. Não esqueçam mais do substantivo. E junto com o substantivo, nós vamos ter o adjetivo, nós vamos ter o pronome, nós vamos ter o numeral e teremos o artigo. Eu costumo dizer essas 4 classes gramaticais. Vocês vão ver dentro do material que eu trouxe aqui falando sobre a parte em si do adjetivo e junto com o adjetivo a locução adjetiva. Mas a locução adjetiva já está dentro do próprio contexto do adjetivo. Por isso que eu quero que vocês pensem nessas 4 classes gramaticais, tá certo? Vou aqui agora partilhar com vocês, fazer o compartilhamento, para a gente poder ver direitinho. Na medida que eu for falando, se surgir alguma dúvida, sabe, pode abrir o microfone e perguntar, tá certo? Nós vamos começar a ver esse assunto hoje, amanhã eu vou fazer retomada. Não é um assunto complicado, não. Ele é um assunto muito gostoso até de se estudar, né? É um assunto prazeroso realmente. Mas a gente precisa ter atenção, porque se não tiver atenção, que aí fica um pouco complicado. Mas tendo atenção, fica bem fácil. Vou partilhar aqui e vou maximizar para ficar melhor para vocês. Alex, que chegou aí, Alex, bom dia para você. Eu estava aqui falando com o pessoal que hoje nós vamos comentar sobre o adjunto adnominal. E junto com o adjunto, claro que a gente vai ver outras classificações, a diferenciação. Mas o que eu quero que vocês consigam compreender a priori é justamente essa parte do adjunto adnominal. Vou ampliar aqui só para a visualização de vocês. Então, nós temos, olha,
Os termos relacionados ao nome. Quem trabalha como nome, como minha amiga da paz já mencionou, o nome são os nossos substantivos. Quem são as classes que vão estar trabalhando? O adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. O nosso foco de hoje será adjunto adnominal e um pouco, né, em si, do complemento nominal, porque a gente vai conseguir ver diferenciação entre esses dois elementos aí. Mas o nosso alvo é quem? Os adjuntos adnominais. Adjunto adnominal, também conhecido como AA. Esse AA que nós vamos ter aqui é justamente as siglas que nós utilizamos, assim como a gente utiliza alguns tipos de siglas para estar expressando algumas palavras, para que você não precise utilizar a palavra por completo, você também tem essa adesão aqui no sentido do adjunto adnominal. Percebam que adjunto começa com A e adnominal também vai começar com A. Por isso que a sigla em si seria AA. Aí, quando a gente começa a ter aqui como percepção, quem vai ser os adjuntos adnominais que nós vamos ter na nossa língua, nós podemos compreender que os adjuntos adnominais, eles determinam, qualificam ou caracterizam o nome a que se refere. Nós já conseguimos perceber que o nome é o substantivo, é o nosso centro. Junto com o nosso centro, nós vamos ter, sim, algumas partes que vão nos ajudar a ter essa informação de uma forma mais alicerçada. Então, quem é que determina para mim na minha língua? É o meu artigo. Lembra que quando a gente estuda o artigo lá, a gente tem as duas classificações. A gente diz que é o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido, ele ajuda a definir, a determinar. Pode se referir a qualquer termo da oração, a um sujeito, a um objeto. Entre um adjunto adnominal e o nome a que ele se refere, não pode haver nenhum outro termo que não seja um adjunto adnominal. Como assim, Pró? Eu tenho um nome. Junto com esse nome, quem vai cercar esse nome, quem vai estar ao lado, fazendo essa ponte para mim, essa concisão das minhas ideias, é justamente quem? O meu adjunto adnominal. Quando eu comecei, eu disse para vocês que o adjunto adnominal, como o termo diz para a gente, adjunto, aquele que está junto, que está próximo de quem esse ad? Junto do nome, ou seja, junto do nosso substantivo. Aí nós temos aqui essa linda frase, né? Aquele hotel de luxo serve durante as refeições pratos sofisticados. Eu sei que vocês já estão aí com a mente em pensamento, né, Felipe? Já pensando aí, hotel, pratos, por que está aí em vermelho? Porque é justamente o nosso nome. O nosso nome, ou seja, são os nossos substantivos aqui. Logo, se hotel e prato são substantivos, aqueles que estão ao redor desses, aqueles que a Pro colocou aqui em negrito, são justamente quem? Os nossos adjuntos. Então, vamos vê-los aqui, que eu coloquei umas setas para que vocês consigam ter uma percepção melhor. Olha, aquele hotel de luxo. Aquele é o quê? Um pronome. De luxo é uma locução adjetiva. E sofisticadíssimos é um adjetivo. Então, quais são as classes que realmente vão nos ajudar aí a compreender quem é que vai estar funcionando como um adjunto adnominal? Bem, as classes que trabalham, não esqueçam, aqui nesse centro, esse círculo aqui, é como se eu tivesse os meus substantivos, beleza. Tem os meus substantivos. Junto com os substantivos, eu vou ter as classes que acompanham aí esse substantivo. Quem são essas classes? O artigo, o adjetivo, o numeral, a locução adjetiva e o pronome. Aí você poderia dizer assim, Pro, em todas as frases eu tenho que ter aqui essas 4 classes gramaticais. Por que 4 classes gramaticais? Porque locução adjetiva já está dentro do termo adjetivo. Então, a princípio, o que é que eu quero que vocês entendam? O substantivo é o nosso nome. Junto com o nome, a gente sempre vai ter uma dessas classes gramaticais aqui acompanhando. Nós vamos ter o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Só que eu não vou dizer mais aqui, por exemplo, eu tenho um pronome, eu tenho um numeral, a não ser que pergunte para você assim, qual a classe morfológica? Se eu perguntei a classe morfológica, claro que o meu amigo Alex ele vai dizer assim, tem lá, por exemplo, a bolsa
foi comprada. Alex olha a bolsa. Olha, bolsa é o substantivo. Se é o substantivo, quem está acompanhando bolsa, a é o que? A é um artigo, dentro da classe morfológica. Mas dentro da sintaxe, ele não vai dizer que é artigo, ele vai dizer que é adjunto adnominal. Por quê? Porque a Alex já entendeu que o artigo ele funciona como adjunto adnominal. Gente, até aqui o que eu estou falando com vocês, alguém não está conseguindo compreender que gostaria de me perguntar algo? Então, estou dando continuidade. Temos mais alguns exemplos aqui para que vocês consigam ter essa percepção. Aquela interessante obra de arte obteve um honroso segundo lugar. Quando eu digo que obteve um honroso segundo lugar, observa, aquela interessante obra de arte obteve um honroso segundo lugar. Percebam que eu já trouxe a palavra obra e lugar aqui sublinhadas. Por que essas palavras estão sublinhadas? Justamente porque são os nossos nomes. Logo, se é o meu nome, eu já sei que os termos que vão estar fazendo essa união, trazendo aí esse processo de entendimento para mim, vai trabalhar no âmbito de quem? Do adjunto adnominal. Então, quando eu tenho aquela é o quê? Um pronome. Interessante, adjetivo. De arte, uma locução adjetiva. Artigo. Honroso, adjetivo. Segundo, numeral. Então, os termos que se juntaram aos nomes, né, que são os substantivos que nós temos, obra e lugar, são quem? Nossos adjuntos adnominais. Todo mundo que está perto do substantivo, eu vou classificar como adjunto adnominal. Para você classificar como adjunto adnominal, primeiro lugar, você tem que observar. É uma dessas classes morfológicas as quais nós estamos falando. Por exemplo, se eu estou falando de um verbo, né, como aqui, obteve. Obteve está no meu contexto da minha frase, mas obteve é um verbo. E o verbo, ele não funciona como adjunto adnominal. Nós vimos aqui que quem funciona como adjunto adnominal são os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes. O predicativo. O predicativo é aquele termo que serve para caracterização. É o nosso vulgo dentro da morfologia chamado de adjetivo. Dentro da sintaxe, a gente não chama de adjetivo, a gente chama de predicativo. Eu até já falei um pouco com vocês sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Só que precisamos fazer essa retomada, por isso que eu estou aqui retornando. Então, a função do predicativo é expressar uma característica do sujeito ou do objeto. Sempre que nós falarmos em predicativo, a gente vai entender que a frase ela vem estruturada por quem? Por um verbo de ligação. Lembra que o verbo de ligação é aquele verbo que só serve para unir as frases. Quando eu falo do verbo de ligação, eu lembro muito de Kate, que quando a gente estava estudando esse assunto, ela chegou a me falar, eu não entendi muito essa parte do verbo de ligação, que é normal. Porque o verbo de ligação é aquela palavra que você tira da sua frase e a sua frase ela não fica sem sentido, você tem sua informação. Ele não é um verbo principal, porque a função dele é justamente ligar o sujeito da frase apenas ao predicado. Nessa frase, os alunos do terceiro ano ficaram felicíssimos. Quando a gente diz que os alunos do terceiro ano ficaram felicíssimos, percebam que nós temos aqui, ficaram, que é o nosso verbo, o verbo de ligação, que é o verbo ser, o verbo estar, continuar, permanecer. Então, os alunos do terceiro ano ficaram felicíssimos. Quando eu digo ficaram, eu poderia dizer, os alunos do terceiro ano felicíssimos. Eu entenderia a minha frase, mesmo que precisasse de um verbo, mas a minha frase ela teria um entendimento. Porque o que foi que eu trouxe aqui? Uma característica. O que foi que eu falei sobre os alunos do terceiro ano? Que eles estão felizes. Aí nós temos uma dica para vocês, né? Uma maneira prática de se identificar o predicativo do sujeito é o que eu fiz há pouco agora na frase anterior. É excluir o verbo de ligação e observar se a oração continua a existir com unidade significativa. Quando eu digo, minha amiga está atrasada, perceba que o verbo que nós temos aqui é estar. Eu poderia dizer minha amiga atrasada e a minha frase ela teria sentido. Por quê?
Porque o verbo de ligação, ele serve justamente para ligar. Ou seja, ele ligou minha amiga, que é o sujeito da minha frase, a atrasada, que é o quê? O meu predicado. Mas quando eu digo minha amiga está atrasada, atrasada é a característica que eu atribuí à minha amiga. Se é uma característica atribuída ao sujeito da frase, logo será o quê? Um sujeito que nós vamos dizer que o predicativo dele é o predicativo do sujeito, porque a característica que foi dada, ela está se referindo ao sujeito da frase. Logo, se eu estivesse me referindo a uma palavra que já está no próprio predicado, eu diria que seria um predicativo, agora um predicativo do predicado. Como assim, próprio? Nós vamos ver agora. O predicativo do objeto, também chamado de PO, percebam que o predicativo do sujeito, só para não passar informação, ele também é considerado para a gente como PS. Quando a gente fala o predicativo do sujeito, a gente tem a classificação como PS. Isso é para simplificar a língua, viu? E o PO é o predicativo do objeto, o P de predicado e o O de objeto. É o termo da oração que nos informa alguma coisa do objeto. Logo, se está falando do objeto, não é do sujeito da frase. Se não é do sujeito, ele não pode estar no sujeito, mas ele só pode estar onde? No meu predicado. Acho os teus direitos indiscutíveis. Acho, quem acha, eu. Então, acho é o quê? O meu sujeito. É um sujeito que a gente classifica como desinicial. Desinicial é a mesma coisa de dizer que é o sujeito oculto, porque a gente consegue saber pela terminação do verbo. Acho, quem acha, eu. Então, ó, eu seria o meu sujeito na minha frase. Pronto. Quando eu digo os teus direitos indiscutíveis, o que são indiscutíveis? Os teus direitos. Observa que os teus direitos indiscutíveis já faz parte do meu predicado. Se faz parte do meu predicado, o predicativo ele não vai ser mais do sujeito, mas do objeto. O que é que eu quero que vocês entendam? O predicativo do sujeito, ele vai trazer uma característica para o sujeito da frase. E o predicativo do objeto, ele vai trazer uma característica, mas para o predicado da nossa frase. Aí nós temos aqui uma observação. O predicativo do objeto pode ser regido de uma preposição, pode ser algo facultativo. Nós já estudamos as preposições no ciclo passado. De, em, até, para. Nós fizemos até a nossa avaliação com uma dessas partes em si, né? Alguns chamam o rapaz de impostor. Muitos consideram o professor como um sábio. Nós vamos ver aqui a diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal. Gente, eu precisei retomar aí essa parte do predicativo, porque alguns alunos acabam confundindo com o adjunto adnominal. Então, para que a gente não tenha aí nenhum entrave desse tipo, eu fiz essa retomada. Sempre que falarmos adjunto adnominal, vamos precisar lembrar que o adjunto adnominal é aquela classe de palavra, como artigo, numeral, adjetivo ou pronome que está junto do nosso substantivo. A menina triste abandonou os brinquedos. A menina abandonou triste os brinquedos. Percebam que as duas frases elas estão abordando os mesmos assuntos, mas observa a diferença que nós trazemos. Olha, a menina triste abandonou o brinquedo. Esse triste aqui é a característica que foi atribuída para menina. Quando eu digo a menina triste abandonou os brinquedos, depois a menina abandonou triste os brinquedos. Vamos ver aqui a característica para que vocês consigam entender o que eu estou falando sobre a diferença de um ou outro. No primeiro, entende-se que a menina já era triste mesmo antes de abandonar os brinquedos, ou seja, triste é uma característica constante da menina, portanto, é um adjunto adnominal. Quando a gente tem essa frase aqui, ó, a menina triste abandonou os brinquedos. A menina ela já vivia nesse glamour de tristeza, né? Essa tristeza já havia invadido a vida da menina, anteriormente de estar com o brinquedo ou posteriormente de ter largado esses brinquedos. Ela já era um ser triste. Observa que nós vamos ter aqui, ó, menina. Menina é o nosso
Substantivo é quem está dando nome aos seres, logo, triste só poderia ser o quê? Um adjunto adnominal. Por quê? Porque está acompanhando o nome da nossa frase. Na segunda, a menina abandonou triste os brinquedos. Aí nós vamos ter um minutinho, gente. Na questão 2, entende-se que a menina ficou triste no momento em que abandonou os brinquedos, ou seja, triste é uma característica nova da menina, portanto, é um predicativo do sujeito. Ô, Pró, como é que eu vou saber? Você vai observar bem a sua frase, a estrutura que a frase foi dada. Aqui na nossa frase, quando a gente começa a observar, a gente vai conseguir ter a percepção de que a menina triste abandonou os brinquedos, triste está aqui acompanhando o substantivo. Eu já sei que aquela classe de palavra que fica próxima do substantivo, ela é caracterizada para mim como adjunta adnominal. Percebam que na segunda frase nós temos a menina abandonou triste os brinquedos. Abandonou já não é o nosso substantivo, abandonou é verbo. Logo, abandonou triste. Triste foi o quê? A característica atribuída à menina naquele momento. Quando ela deixou os brinquedos ali, ela foi, como digamos que, obrigada a deixar aqueles brinquedos em determinado local. Então, ela deixou de uma forma triste. Mas na primeira frase, a gente já traz uma característica para a menina, dizendo que ela é triste. Então, observa, como é que eu vou saber, Pró, a diferença entre um e outro? Você vai olhar a estrutura da sua frase, como é que a sua frase ela está formada naquele período. Predicativo ou adjunto? Quando eu tenho dúvida, o que é que eu devo fazer? Substitua o termo do qual o substantivo for o núcleo por um pronome substantivo. O substantivo e o adjunto adnominal compõem por um mesmo termo, mas eles podem ser substituídos. Aquela interessante obra de arte obteve um honroso segundo lugar. Foi uma frase que nós já vimos anteriormente. Ela o obteve. Mas antes de fazer essa substituição, gente, eu quero que vocês levem em consideração o que eu disse há pouco. Observe a frase de vocês, a estrutura que vocês tenham. Porque assim, ó, quando a gente tem aquela interessante obra de arte, obra, sim, já veio aqui para mim, limitando aqui que obra seria o meu substantivo, mas se não viesse, eu deveria descobrir que obra é o substantivo da minha frase logo. Se obra é o substantivo, eu vou observar quem está ao redor de obra. Só pode ser um numeral, só pode ser lá para mim um artigo, um substantivo, porque o substantivo ele está aqui fazendo referência às outras classes que irão fazer esse acompanhamento. O predicativo é só uma característica que você atribui, mas essa característica, obrigatoriamente, ela não precisa dizer nada mais. Então, aquela é o que para a gente? Considerado para a gente como um pronome. Logo, se é um pronome, é um adjunto adnominal. Interessante é um adjetivo, então também um adjunto adnominal. De arte, nós já vimos que é uma locução adjetiva, então vai ser aqui adjunto adnominal. Honroso, adjetivo, então adjunto adnominal. E segundo, numeral, adjunto adnominal. Agora, o estudante considerou o evento empolgante. Ele o considerou empolgante. Bem, o que é que eu vou observar? A palavra estudante seria para mim o quê? Um substantivo. Isso, gostei aí. Quem foi que falou que eu não conseguia observar bem o nome da pessoa? Eu ouvi assim. Eu, Maria Eduarda. Ok, Maria, já consegui perceber aqui pela voz do eu agora. Então, estudante, aqui classificado para a gente, é justamente, né, o nosso substantivo, é o nosso nome. E aqui, Maria, pegando o seu gancho, esse O para a gente, que classe morfológica é essa, Maria? O é o quê? Alguém pode ajudar a Maria, se Maria não souber, viu, gente? Que somos um grupo. O é o quê? Que classe morfológica é o O? O, A, Os, As, umas, uns, é o quê? Passa para a ponta da língua. Artigo. Artigo, pronto. Então, se é artigo, como minha amiga Iane disse aí bem baixinho, né? Porque sabe que essa pessoa é trabalhada na timidez.
Esse O, que é o artigo aqui, é justamente o nosso adjunto adnominal. Ô, Pró, como é que eu vou saber? Porque ele está acompanhando o nome da nossa frase. Depois nós temos o considerou o evento empolgante. Perceba que O, que nós vamos ter aqui na nossa frase, é ainda o nosso artigo. E evento, substantivo. Aí nós temos empolgante. Empolgante seria o quê para a gente? O que seria o empolgante? O empolgante. Algo que nos anima. Algo que nos anima, isso, João. Então, quando a gente diz que o estudante considerou o evento empolgante, ele considerou o evento animado, como o João bem disse aí. Então, animado foi o quê? A característica atribuída ao evento. Se é uma característica, não é mais aqui atribuído para a gente como adjunto adnominal, porque ele não está fazendo a intenção de acompanhar o nome, mas ele está trazendo a intenção de qualificar aquilo, ou seja, caracterizar. Quando eu trago uma caracterização, aí eu vou classificar como predicativo. Aí eu vou observar. Esse predicativo, ele vai ser um predicativo do objeto ou ele vai ser um predicativo do sujeito? Empolgante, está se referindo aí a evento ou está se referindo a estudante na nossa frase? Ao evento. Ao evento, isso, Maria. Se falou que está se referindo aqui ao evento, o que é que eu consigo observar? O estudante é o sujeito da minha frase. Quando eu digo, considerou o evento empolgante, tudo isso é o meu predicado. Pronto, se eu tenho aqui o meu sujeito e vou ter o meu predicado, e empolgante faz parte do predicado, o qual está trazendo característica a um termo que já se encontra no próprio predicado, aí eu faço a classificação, claro, como predicativo do objeto. Se tivesse aqui, se eu dissesse, o estudante é empolgado. Empolgado estava trazendo característica para quem? Estudante. Ao estudante. Ao estudante, ok, meninas. Então, se fosse ao estudante, eu logo deveria dizer que era um predicativo, mas um predicativo do sujeito. O que é que eu quero que vocês entendam? O predicativo do sujeito, ele traz uma característica ao sujeito da frase. E o predicativo do objeto traz uma característica, mas para o predicado. Esse exercício aqui, que tem exercitando, quando eu colocar o slide, que é o que vocês vão fazer. Só são duas questões, tá bem simples. Eu vou só dizer aqui mais ou menos o que é que vocês vão fazer para que vocês tenham uma base. Claro, vocês vão fazer a leitura dessa estrofe aqui de Mário Quintana, né, que fala um pouco sobre a questão do homem, do ser humano. Depois que você fizer essa leitura, você vai identificar na estrofe os verbos de ligação, aqueles verbos que só estão servindo mesmo para ligar o sujeito e o predicado, e seus respectivos predicativos do sujeito. Quem são os predicativos? Quem são as características que são atribuídas ao sujeito? Vocês vão ler essa estrofe e vão dizer isso. Quando chegar na letra B, vai identificar um exemplo de um predicativo do objeto. Então, o que é que vai lembrar? Que o predicativo do sujeito traz a característica para o sujeito da frase. E o predicativo do objeto, ele traz uma característica para o predicado da nossa oração. Vocês vão fazer essa aqui, que está aqui nessa parte do slide, que amanhã nós vamos corrigi-la. Dando continuidade. Complemento nominal. Olha os livros aqui, para vocês não sentirem falta. Eu coloquei essa imagem aí para vocês lembrarem da nossa leitura. Professora, pode falar um pouco, rapidão? Só um pouquinho, João. Deixa eu terminar aqui um pouco. Acho que você está um pouco perdido, que você entrou um pouco no meio da aula. Deixa eu só dar uma eu falei isso agora. Aí você vai ter que retomar. Depois, quando eu terminar a aula, eu posso te mandar o link. Porque não vai dar para poder fazer retomada agora, que só faltam 3 minutos. Aí eu vou finalizar. Eu não ia pedir para a senhora votar, não. Ia pedir para ver se a senhora me mandava a gravação mesmo. Eu mando depois. E não vou poder mandar agora, que ainda demora um pouquinho para poder processar. Mas assim que ficar pronto, eu te mando, tá certo? Certo. Amanhã eu vou fazer retomada esse assunto. Amanhã é o quê? O nosso terceiro horário, se não me engano? Não, segundo. Aí acho que já fica melhor para você. Eu até estranhei você não ter entrado ainda. Mas vamos aqui. Complemento nominal. É um termo integrante da oração. É um termo que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios com sentido incompleto. Liga-se ao nome por preposição. Quando completa o sentido de um substantivo, indica o alvo da ação nominal. O meu intuito hoje, gente, não é nem ficar pensando aqui muito nessa parte do complemento nominal. Essa parte do complemento eu posso até estar retomando com vocês amanhã, sem problema. O que eu quero que vocês consigam compreender é justamente quem são os adjuntos adnominais, mas eu vou fazendo retomada daqui a pouquinho.
O complemento nominal, ele vai estar mesmo se referindo a alguns substantivos e adjetivos. A gente vai perceber que a frase ela vai ter um sentido incompleto, que a gente vai precisar de alguns verbos que a gente classifica como os verbos transitivos. Esse assunto é um assunto que ele retoma outros assuntos que nós já estudamos. Um exemplo para a gente conseguir observar aqui sobre o complemento nominal. Construção da estrada. Construção é o nome, o nosso substantivo, como Maria bem falou aí hoje. Da estrada é o que? O nosso complemento nominal. Perceba que esse complemento nominal ele está aqui unido pela preposição da. Podemos perceber assim que o complemento integra o sentido do substantivo, por isso recebe o nome de complemento nominal. Outros exemplos. Voltou contrariamente ao povo. Fiquei indiferente à sua desculpa. Nome, complemento nominal. Sede, sede de quê? De viver. Ávido, ávido pelo dinheiro. Alheio aos estudos. Prejudicado pelos irmãos. Sorte no amor. Atração pelo desconhecido. Percebam que todas essas palavras que nós temos aqui são substantivos. E esses substantivos eles estão elencados por quem? Pela construção da preposição com outra palavra para dar para a gente o significado. De, pelo, ao, pelos, no, pelo, tudo isso são preposições. Eu vou fazer retomada aqui amanhã essa parte de diferenças entre objeto direto e complemento nominal. O que eu quero que vocês consigam compreender, que falta aqui um minutinho, é que os adjuntos adnominais são as classes que estão junto com o nome, que estão junto com os nossos substantivos. Quem são os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos. Eu vou passar esses slides para vocês. Vocês podem estar estudando esse conteúdo, que amanhã eu vou fazer retomada, e até para que vocês consigam perguntar algo que queira, assim como meu amigo João, né, que entrou um pouco mais atrasado, como Alex, como Arthur. Então, vocês podem estar pegando esse material para fazer a leitura, e amanhã a gente já começa assim, tirando essas dúvidas, tá certo? Muito obrigada pela participação, um bom dia e boas aulas para vocês aí, que nosso tempo já chegou ao fim, viu? Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.